Os métodos semânticos de prova, apresentados no capítulo 4, resolvem bem o seguinte problema. Dado uma fórmula H, eles decidem sobre suas propriedades semânticas. Isto é, tais métodos semânticos resolvem o problema de caracterizar as propriedades semânticas de fórmulas da lógica proposicional. Olha, desse ponto de vista, não haveria muito sentido em estudar outro tipo de método com objetivos semelhantes. Mas, mesmo assim, analisamos neste capítulo um método sintático, no qual um dos objetivos é caracterizar propriedades semânticas das fórmulas da lógica proposicional. Mas, afinal, por que propor tal análise? Quando consideramos apenas a lógica proposicional, certamente não fica claro nossos objetivos futuros. Porém, vale a pena deixá-los claros. Afinal, estamos andando em uma estrada e às vezes é bom saber mais ou menos o que vai acontecer lá na frente. E nesse sentido, observe o seguinte: no contexto da lógica de predicados, que é a lógica que vamos estudar a partir do próximo capítulo, métodos semânticos e sintáticos são conceitualmente diferentes e não se equivalem. Isso significa que os resultados obtidos utilizando métodos semânticos não correspondem necessariamente a resultados obtidos utilizando métodos sintáticos e vice-versa. A prova mais evidente disso é o famoso teorema da incompletude de Gödel, que teremos a oportunidade de apresentar ainda nesse curso. O sistema formal definido neste capítulo, que vamos ver a seguir, estabelece um método sintático de prova que prova, por exemplo, sua fórmula é uma tautologia. Ou seja, vamos caracterizar propriedades semânticas a partir de um ponto de vista sintático. É um jogo entre semântica e sintaxe. Isso é muito importante no entendimento de como ocorre o raciocínio humano. Para continuar, temos que deixar claro o seguinte: o sistema estudado, o sistema que vamos apresentar, é o sistema proposto por Andrews em seu livro, um ótimo livro. Então, vamos seguir as ideias de Andrews e propor um sistema que vamos denominar de PA. Então, para iniciar o estudo desse sistema PA, é o nome dele, estamos dando esse nome, o primeiro passo é saber quais são os seus elementos básicos. O sistema formal PA da lógica proposicional é definido a partir de 4 conjuntos. Aqui temos os 4 conjuntos. O primeiro conjunto é o alfabeto simplificado da lógica proposicional. Estamos neste contexto desse sistema considerando o alfabeto simplificado, ou seja, aquele alfabeto que só tem os símbolos conectivos não e ou. Um outro conjunto é o conjunto das fórmulas da lógica proposicional, ou seja, o sistema formal é definido no âmbito da lógica proposicional. É importante observar tal fato porque existem outros sistemas formais definidos em outros tipos de lógica, que não a lógica proposicional. Além disso, além desses 2 conjuntos,
temos um subconjunto das fórmulas da lógica proposicional, que é um subconjunto de fórmulas especiais, que são denominadas axiomas. O que serão tais axiomas? Serão as nossas crenças. Isso ficará mais claro no decorrer das explicações. Além desses três conjuntos, temos um conjunto de regras de dedução. Tais regras é que nos permitem derivar, deduzir conhecimento. E no caso desse sistema, essas regras são definidas por um modus ponens sintático. Então, de maneira simplificada, os elementos básicos do nosso sistema formal, PA, é constituído por esses quatro conjuntos de coisas: alfabeto, fórmulas, axiomas e regras de dedução. Estamos denominando o sistema formal de sistema PA. O acrônimo PA é simplesmente para nos lembrar que é P de proposicional e A é uma simples referência, porque lá na frente vamos definir um outro sistema que vamos chamar de PR. PR de predicado. Portanto, a linguagem utilizada no sistema PA é a linguagem da lógica proposicional, com o seu alfabeto simplificado. Ou seja, um alfabeto que utiliza apenas dois conectivos, o não e o ou. Além disso, para simplificar o nosso trabalho, vamos considerar algumas correspondências, algumas denotações. Veja, o sistema PA, ele considera um alfabeto simplificado, no qual temos apenas os conectivos não e ou. Esse conjunto, como vimos, é um conjunto completo. Ou seja, utilizando não e ou, podemos expressar qualquer fórmula. Ou seja, podemos denotar qualquer fórmula utilizando apenas não e ou. Por exemplo, considere essa conjunção H e G, uma conjunção na qual H e G são fórmulas quaisquer. No sistema PA, quando escrevemos essa fórmula, ela é uma denotação dessa fórmula, que é uma fórmula que utiliza os símbolos do alfabeto simplificado. É essencial entender isso, porque, a rigor, o conectivo E não pertence ao alfabeto simplificado, que é um alfabeto que, como dissemos, estamos considerando apenas os conectivos não e ou. De maneira similar, H implica G denota não H ou G. H essencialmente se G denota H implica G e G implica H. Em seguida, denotamos essa implicação conforme essa denotação, essa implicação conforme essa denotação e essa conjunção conforme essa denotação. É importante observar o seguinte, que neste contexto, denotar não é equivalência, é correspondência sintática. Ou seja, essa sequência de signos denota essa sequência de signos de maneira puramente sintática. Não é equivalência. Equivalência é um conceito semântico e estamos em vias de definir um sistema de dedução sintático. Como vimos, nos tablôs semânticos, por exemplo, as derivações são semânticas. Consideramos sempre a interpretação das fórmulas. No sistema PA, temos uma diferença. As deduções serão sintáticas. Um dos objetivos do estudo do sistema PA é exatamente esse. É um estudo formal da representação e dedução sintática de novas fórmulas, a partir de fórmulas dadas a priori. A dedução de uma nova fórmula é feita a partir dessas fórmulas
dadas a priori. Essas fórmulas, fornecidas de antemão, são denominadas axiomas. Os axiomas são, portanto, as fórmulas às quais atribuímos um status especial de verdade básica ou dada a priori. Poderia dizer o seguinte, que no nosso sistema de dedução sintático, os axiomas são as nossas crenças básicas. Para ficar mais simples, vamos fazer uma comparação com o famoso sistema axiomático. O sistema organizado por Euclides. Euclides organizou um sistema axiomático para estudar a geometria. No seu sistema, um dos axiomas é a seguinte sentença: dado 2 pontos de um plano, é possível traçar uma linha reta passando por esses 2 pontos. O que significa essa sentença ser um axioma, lá na geometria de Euclides? Significa o seguinte, que o conhecimento determinado por esse axioma é dado a priori, não sendo demonstrado. É uma crença. Deve-se aceitar tal axioma. Deve-se aceitar o conhecimento determinado por tal axioma e, a partir dele, demonstrar-se outros resultados, que evidentemente se fundamentarão nesse axioma. Então, na geometria de Euclides, esse axioma representa um conhecimento fundamental. Para Euclides, um axioma como esse era uma proposição verdadeira, autoevidente, e não era preciso demonstrá-la. Da mesma forma, no sistema PA, um axioma também é simplesmente uma fórmula que representa uma proposição aceita sem prova sintática. É um primeiro princípio, é um ponto de partida. Só que, nesse contexto do sistema PA que estamos definindo, os axiomas serão fórmulas da lógica proposicional. Observe que na geometria de Euclides não é esse o caso. Na geometria de Euclides, os axiomas são proposições construídas, utilizando linguagem natural. Aqui, no nosso caso, estamos no contexto da lógica proposicional. Por isso, a geometria de Euclides é um sistema axiomático. E o sistema PA, que vamos definir, é um sistema formal axiomático. Percebeu a diferença? O nosso sistema PA é formal porque estamos no âmbito de uma lógica formal. Definimos a seguir, então, o conjunto especial de fórmulas denominadas axiomas do nosso sistema PA. Os axiomas do sistema PA são fórmulas da lógica proposicional determinadas pelos esquemas indicados a seguir. Nesses esquemas de fórmulas, que são esses aqui, E, G e H são fórmulas quaisquer da lógica proposicional. O primeiro esquema diz que H ou H implica H. Se é um esquema, H é uma fórmula qualquer. O segundo, que H implica G ou H. H e G, novamente, são fórmulas quaisquer. O terceiro esquema, que é o terceiro axioma, H implica G, implica E ou H, que implica G ou E. Então, devemos enfatizar o seguinte: H, G e E, nesses esquemas, nesses axiomas, são fórmulas quaisquer. E, dado que H, G e E são fórmulas quaisquer, então, na verdade, temos infinitos axiomas, porque no lugar de H, G e E podemos substituir quaisquer fórmulas. Então, observem que temos um número infinito de axiomas, apesar de termos um número finito de esquemas. Temos 3 esquemas que definem infinitos axiomas. Por que isso?
Considere o seguinte exemplo. Exemplo de fórmulas que são axiomas, que correspondem ao esquema 1, ao AX1. Por exemplo, em AX1, H pode ser igual a P, e aí obtemos esse axioma. Se H é igual a Q, em AX1 obtemos esse axioma. Mas H pode ser também P implica Q, e aí substituindo em AX1 obtemos esse axioma. Fazendo tais substituições, temos infinitas possibilidades. E dado que temos infinitas possibilidades de substituições, então isso significa dizer que, correspondente ao esquema AX1, temos infinitos axiomas. Entender bem o que são os axiomas é importante. São os nossos primeiros princípios, os nossos dados a priori no sistema PA. Vamos falar um pouco mais sobre tais axiomas. Os axiomas do sistema PA são formados, portanto, a partir de 3 esquemas de fórmulas. Por isso temos infinitos axiomas. Primeiro fato a observar a respeito dessas fórmulas. Todas elas são tautologias. É claro que H ou H implica H, isso é uma tautologia. Aqui temos também uma outra tautologia. H implica G ou H. Aqui temos outra tautologia. Se H implica G, então E ou H implica G ou E. Portanto, todas as fórmulas definidas por tais esquemas são tautologias. Isso significa dizer que nossas crenças são crenças verdadeiras. Além disso, aqui temos mais 2 conceitos que se referem a esses axiomas, que são conceitos um pouco mais técnicos. Nesse ponto do curso, não precisa preocupar muito com tais conceitos, não. Mas é bom dizer o seguinte: primeiro, que o conjunto dos axiomas forma um conjunto enumerável. Eu consigo enumerá-lo conforme labels ou rótulos dado pelos números naturais. Eu consigo enumerar os axiomas dizendo quem é o número 1, o número 2, o número 3, o número 4 e assim por diante. Outro fato importante: o conjunto dos axiomas é um conjunto decidível. Eu consigo estabelecer, definir um procedimento efetivo que decida de forma inequívoca se uma fórmula é ou não um axioma de PA. Dado uma fórmula qualquer, eu consigo decidir e responder: essa fórmula é um axioma ou essa fórmula não é um axioma. O conjunto é decidível. Tais propriedades são importantes do ponto de vista teórico ao estudar sistemas de dedução sintática como o PA. Estamos começando a estudar o sistema de dedução sintático PA. Olha, é claro que sempre o primeiro passo é um passo que não resolve tudo. Ainda temos que falar muito sobre isso para começar a entender o que significa isso. Simplesmente apresentamos os seus elementos mais fundamentais. Pergunta então, afinal, o que fazer com tais elementos fundamentais? Como apresentar derivações sintáticas nesse sistema? E afinal, o que poderemos concluir e aprender estudando um sistema como esse? É isso que veremos nas próximas aulas.